Bem, pessoal, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a habilidade 4 da competência diária 1 da matriz de referência de matemática e suas tecnologias. Lembrando que a competência diária 1 é esta aqui, né? Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. E a habilidade 4 diz para você o seguinte: avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. O que essa habilidade quer dizer para você? Que você tem que ter a interpretação adequada com relação a algumas situações. Por exemplo, vamos supor que inicialmente você tem exatamente um valor de R$ 70 e você quer dividir esse valor por 20 pessoas. Então você vai dividir simplesmente 70 por 20. E dividindo 70 por 20, o resultado é R$ 3,5 ou R$ 3,50, né? R$ 3,50 se você preferir. Ok, muito bem. Mas eu vou mudar agora o problema trabalhando com os mesmos números. Suponha que você tem um recipiente de 70 litros, a capacidade dele é 70 litros, e você quer encher esse recipiente com baldes de 20 litros. Ora, quantos baldes são necessários para isso se você encher cada balde uma vez? Dividindo 70 por 20, você vai ter 3,5. Ah, são necessários 3 baldes e meio. Pois é, o problema é que não existe meio balde. Então, já que mais 3 baldes não são suficientes. Quando a gente fala 3 baldes e meio, a gente quer dizer que você vai ter 3 baldes de 20 litros, 3 baldes com a sua capacidade máxima preenchida, e um quarto balde com meia capacidade, ou seja, com metade da capacidade. No caso, já que a capacidade aqui é 20 litros, né, com 10 litros. E aí a conta vai dar certo. Não é que sejam 3 baldes e meio, porque não existe meio balde, mas serão necessários o quê? 4 litros. 4 baldes, perdão. Então pronto. Em um caso a resposta foi 3,5, em outro foi 4. É isso que ele quer dizer, avaliar a razoabilidade, né? Você não vai ter meio balde. Tem contextos onde você não pode utilizar um número não inteiro. E tem contextos onde se aplica isso. Vamos ver como trabalhar isso em questões, né? Vamos ver como trabalhar isso em questões. Na questão 148 da prova de 2019 do Enem, prova azul, ele diz para você o seguinte: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com uma capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens deste cosmético é um desses 5 aí. Pessoal, nessa questão aqui, vamos fazer o seguinte. O que eu falei no vídeo da habilidade 3 também vale para este vídeo da habilidade 4, que é leia a questão, organize os dados. Leitura é mais importante até mesmo do que saber fazer as contas, né? As duas coisas são importantes e trabalham juntas, na verdade, mas leitura muitas vezes vai te ajudar a acertar uma questão sem muito esforço, vamos dizer assim. Olha como o cara olha como o elaborador ele é. Ele elabora distratores para o cara que não lê muito. Tem cara que vai dizer o seguinte: que tal eu dividir esse 2,7 por esse 0,3? Dividindo 2,7 por 0,3, eu corto uma vírgula com uma vírgula, eu tenho 27 dividido por 3, que dá 9. Olha o 9 aqui. Pois é, só que não é essa a alternativa correta. Ou seja, são elaboradas alternativas para o cara que não quer ler muito, para o cara que acha que é tudo bobagem, enfim. Vamos lá. A embalagem, ela tem 2,7 litros. Tudo bem? Ela vai ser submetida a um banho e tal. Agora vamos verificar, né, a capacidade da banheira. A banheira tem 0,3
metros cúbicos. Pessoal, a embalagem está trabalhando em litro, a banheira está trabalhando em metro cúbico. Não é adequado utilizar unidades diferentes. Então vamos converter ou de litro para metro cúbico ou de metro cúbico para litro. Uma das unidades a gente vai converter para ficarem iguais as duas unidades. Vocês sabem bem, ou vão ficar sabendo agora, que que um metro cúbico é igual a 1000 litros. Só que o que ele tem aqui é 0,3 metros cúbicos. E aí você vê o seguinte, gente, 0,3 é 3 sobre 10, né? Então, 1000 litros, dividindo 1000 litros por 10 dá 100, multiplicando por 3, 300. Então, a capacidade da banheira, 300 litros. Banheira, capacidade é 300 litros. Porém, tem um detalhe. Ele, para evitar o transbordamento, vai preencher apenas 80% da capacidade da banheira. Então, bora calcular 80% de 300. E aí é bem simples, pessoal. Ora, 300 é 80%. Então, quanto seriam... 300 é 100%, né? 300 litros é a capacidade de 100% da banheira. Então, quanto é 80%? Muito simples. Multiplica cruzado, né? Tem uma maneira mais rápida de fazer isso, mas eu vou fazer por essa aqui. Na dúvida, utilize a regra de 3. 300 vezes 80 é igual a 100 vezes x. E aí, sem muito remorso, sem muitas dores, elimine 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Você vai ter 3 vezes 80, do outro lado 1 vezes x. 3 vezes 80 é 240 e 1 vezes x é o próprio x. Portanto, a banheira tem 300 litros, mas você vai utilizar apenas 240 litros. E aí, pessoal, é muito simples. Veja bem. Ora, ele quer saber quantas embalagens ele vai precisar. Quantas no mínimo? Bem, é só você fazer o seguinte. Ora, note que é número de embalagens. Número de embalagens não pode ser número não inteiro. Tem que ser um número inteiro a resposta. Bem, para saber o número de embalagens, eu basicamente preciso dividir o todo que eu tenho, que é a banheira a ser preenchida. Então, volume da banheira, vou colocar VB, sobre o volume da embalagem. Eu quero saber quantas embalagens vão ser necessárias. Então, é o volume total da banheira. Quer dizer, o volume da banheira que você vai preencher, que é esse 240 e não o 300, dividido por o volume de cada embalagenzinha. Agora já está tudo em litro, né? Tá tranquilo para fazer a conta. Então, fica 240 dividido por 2,7. Vamos realizar a continha bem aqui do lado. Bem, pessoal, eu quero me livrar dessa vírgula, né? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Multiplicando em cima e embaixo por 10, eu acrescento um zero aqui. E 2,7 vezes 10 é 27. Muito bem. Ora, 240 dividido por 27. 27 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49, vão 4. 2 vezes 7 dá 14, com mais 4, 18. Ora, será que tem como chegar mais perto de 240? Vamos tentar o 27 vezes 8, né? 7 vezes 8 é 56, vão 5. 2 vezes 8 é 16, com mais 5, 21. Eu vou tentar o 27 vezes 9. Bora ver se chega mais perto. 7 vezes 9 é 63, vão 6. 2 vezes 9 é 18, com mais 6, 24. Opa, aqui passou. Então vamos pegar esse aqui. O 27 para chegar em 216 tem que ser multiplicado por 8. 27 vezes 8 dá 216. Tirando de 240, restam 24. Baixa esse zero. Eu já fiz 240 dividido por 27, eu já vi que dá 8. E aí vai repetir. 8 vezes 27, 216. Para 240 sobram 24. Já não tem mais zero para descer. Então eu desço zero, mas ponho a vírgula aqui. 240 vezes 27, de novo,
240 dividido por 27 vai dar 8. Desconta 216, sobram 24. Já deu para ver, pessoal, que não vai sair disso aí. Mas veja bem o que a gente conseguiu aqui. 88,8. Eu podia continuar e ter outras casas decimais, mas isso aí já basta. Ora, 88,8. Número de embalagens não pode ser número decimal. Mas passa de 88, né? Passa de 88 e não chega em 89. Significa que 89 já dá. 89 embalagens vai passar um pouquinho até desse valor. Significa que vai sobrar um pouquinho na última embalagem. Mas você tem que utilizar um mínimo de 89 embalagens. A alternativa correta é a letra C de casa. Então é isso. É isso que a habilidade trata. É disso que a habilidade trata. Você não vai ter valor exato na conta. Mas você tem que ver. Ora, não existem 88,8 embalagens. É porque eu vou utilizar 88 embalagens inteiras e vou utilizar uma parte de uma outra embalagem, totalizando 89 embalagens. Tudo bem? A próxima questão é uma questão do Enem 2022, questão 151 da prova azul. E ela diz o seguinte: um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem, ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade de água total correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 litro de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa durou quanto? Note que aqui já é um contexto um pouco diferente. Na anterior, ele falava de número de embalagens, então não podia ser um número que não fosse inteiro. Aqui, pessoal, ele fala de tempo. E quando a gente fala de tempo, tempo pode ser um número não inteiro. Por exemplo, você não precisa fazer 1 ou 2 horas cravadas. Pode ser 1 hora e 15 minutos e 12 segundos, né? Há a possibilidade de ser um número não inteiro. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas bora separar os dados primeiro. Olha o que ele fala. Para cada hora de atividade, a perda de massa é de 1,5 kg. Então, para 1 hora, uma perda de 1,5 kg. Bem, sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, então veja bem, já que a massa de 1 litro é 1 kg, para cada hora ele vai perder 1,5 kg, então ele vai ingerir 1,5 litro. Só que tem um pequeno detalhe. Bem aqui no final, se vocês verem bem, deixa eu diminuir um pouco aqui o nível do piloto, ele fala que a quantidade de água a ser ingerida tem que ser 40% a mais do que a massa perdida. Então, se ele perdeu 1,5 kg, ingere 1,5 litro. Contudo, com um aumento de 40%. Esse 1,4 multiplicando aí, pessoal, é para calcularmos 140%, que é precisamente um aumento de 40%, tá? Que fique bem claro. Não estranhe a presença desse 1,4 aí. É para isso. É isso, pessoal. E aí, veja bem. Para 1 hora, é esse 1,5 litro acrescido de 40%. Então, se ele vai tomar 1,7 litro, quantas horas ele vai fazer o exercício? Nosso primeiro passo é multiplicar esses valores aí. Pessoal, uma maneira simples de calcular de multiplicar por 1, pense só, é 1,5, né? 1,4 vezes 1,5. Você pode somar 1,4 com a metade de 1,4, que é 0,7. Isso dá 2,1. É uma forma de calcular a multiplicação de um número por 1,5.
Mas se você não acredita nisso, eu vou fazer a continha e você vai ver que vai dar exatamente isso. 1,4 vezes 1,5. 4 vezes 5 é 20, sobem 2. 1 vezes 5 dá 5. Perdão, 1 vezes 5 dá 5. 5 mais 2, 7. Ok? Agora, 1,4 vezes... Aliás, 4 vezes 1 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Somando, então, a gente vai ter 0 aqui. 7 mais 4 dá 11, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. Uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Duas casas decimais aqui. A vírgula fica aqui. Então, pronto. Para 1 hora, o consumo de água tem que ser de 2,1 litros. Então, para 1,7, quantas horas? Nessa brincadeira aqui, é como eu falei para vocês, esse tempo aqui, pessoal, vocês podem ver que isso aí não vai dar exato. Não vai dar inteiro, melhor dizendo. Porque de 2,1 para 1,7, eu tenho uma redução. Então, dessa hora para cá, eu também vou ter uma redução. Só que, neste caso, um número de horas não inteiro é aceito. Muito bem. Sabendo que o exercício vai ser de menos de 1 hora, já dá para eliminar essa letra E. E já dá para eliminar a letra D, que fala que vai ser mais de 60 e menos de 70 minutos. Já dá para eliminar. 30 minutos ou menos, pessoal, a gente vai ver isso aí, né? Bora lá, então. Novamente multiplicando cruzado. Fica 1 vezes 1,7 é igual a 2,1 vezes x. 1 vezes 1,7 é 1,7. E dividindo dos dois lados por 2,1, temos isso aí. Eu posso, sem nenhum problema, para evitar trabalhar com vírgula, multiplicar em cima e embaixo por 10. Fazendo isso, eu vou ter 17 sobre 21. E aí vamos dividir 17 por 21, né? Não dá para dividir porque o 17 é menor que o 21, né? Então, ponha 0, 0, vírgula. Bem, bora ver, né? Quantas vezes o 21 cabe dentro de 170? Se você pegar 21 vezes 5, dá 105. 21 vezes 6, acrescente mais 21 daqui para cá. 105 mais 21, 126. Ainda está um pouco longe desse valor, né? Então, continua com a tabuada aqui. 21 vezes 7 dá 147, né? Será que cabe mais um? 21 vezes 8, 168. Esse aqui chegou bem perto. Se eu passar daí, passa de 170. Então, 170 dividido por 21 é 8. 8 vezes 21 dá 168, que tirando de 170 sobram 2. Posso colocar um 0 aqui e continuar a conta. Só que veja bem, 20 dividido por 21, não vou ter como fazer. Então, ponha 0 aqui e vem um 0 para cá. Tá, isso aqui já é suficiente para eu saber o resultado. Então, o tempo vai ser mais ou menos de 0,8, né? Só que 0,8 hora, né? Já que esse tempo aí é em hora, eu tenho que ver quanto é em minuto, porque as respostas estão em minuto. Mas veja que 0,8 já é maior do que meio, né? O que significa que já passou de meia hora. Então não podem ser 30 minutos ou menos. Talvez seja a letra B, talvez seja a letra C. Agora vamos converter de hora para minuto. Se você quer converter de hora para minuto, você multiplica por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Agora, se a tua intenção é minuto para hora, divida por 60. Como eu quero de hora para minuto, o caminho é esse. Então, só multiplica 0,8 vezes 60. Bem, essa vírgula anda uma casa para a direita e eu simplifico esse 0. 8 vezes 6 é igual a 48 minutos.
É como eu falei para vocês, 0,8 nesse caso é aceito porque a hora talvez não seja inteira. Nesse caso é aceito um valor não inteiro. 48 minutos está entre 45 e 55. A alternativa correta sendo aí a letra C de casa. Então é disso aí que trata a habilidade 4 da competência diária 1 da parte de matemática e suas tecnologias do Enem. Obrigado.